realizando o Canto da Saudade, tive o propósito de homenagear o povo de Volta Grande, que também colaborou na realização do filme, e a meus pais e meus avós, que nasceram e viveram longos anos naquela região. Volta Grande é uma cidadezinha do interior, fica situada na zona da Mata, estado de Minas Gerais. O município é pequeno, tem 340 quilômetros quadrados. A cidade possui cerca de 2.000 habitantes. Para as bandas leste do município, muito perto da cidade, fica o vale onde está situada a fazenda de Santa Cruz, que pertenceu aos meus avós. A fazenda hoje possui nova sede, mas exatamente no local onde se erguia o velho casarão do tempo dos meus pais, foi construída uma escola rural. É uma escolinha pobre de fazenda, mas afinal de contas é uma escola brasileira, onde se aprende a ler, escrever e outras coisas úteis. Bem, meus amigos, vou parar, porque a história começa exatamente aí na escola. Olá pessoal e bem-vindos ao De Filme em Filme, uma versão mais pocket, né, uma versão menor. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre Humberto Mauro, já que nós estamos no aniversário da morte dele. Né? Esse é um dos maiores diretores do cinema brasileiro, do mundo na verdade, né? E nasceu em 1897 em Volta Grande, aqui em Minas Gerais, e vai morrer em Volta Grande, né? E vai dirigir diversos filmes com temática mineira. Ele é um desses raros cineastas que ele conseguiu conciliar até os maiores críticos do cinema brasileiro, né? Por exemplo, Glauber Rocha, diretores que vão defender uma proposta cinematográfica do Humberto Mauro. E realmente é de uma poética única o cinema do Mauro, né? Você pega um filme tipo Canção da Saudade, né? Já um filme um pouco mais tardio dele, um pouco mais pra frente, né? E você vê a capacidade dele de lidar com os elementos singelos, né? com as dinâmicas dos afetos românticas, né? Isso é muito, muito, muito famoso também, talvez no grande filme dele, né? O Ganga Bruta, que é um dos maiores filmes do Humberto Mauro, né? Você consegue ver esse tipo de dinâmica, um filme aí na transição do cinema mudo para o falado. E o Humberto Mauro é essa figura gigante, assim, porque ele é um dos poucos cineastas que ele conseguiu passar por diversas fases do cinema brasileiro, né? Ele começa aí ele aparece, né? Ele, digamos, o cinema dele eclode na época dos ciclos regionais, né? No cinema mudo brasileiro, você vai ter Sangue Mineiro, enfim, você vai ter diversos filmes dele, Brasa Dormida, né? E ele acaba transitando para o sistema de estúdios, fazendo filmes sonoros, inclusive, né? E depois ele volta para uma outra dinâmica ainda. Então, assim, a figura do Mauro, ela é uma figura muito grande no nosso cinema. É uma figura importante demais e essencialmente brasileira, né? Isso é uma questão que o Glauber Rocha vai defender nele, inclusive, né? De uma espécie de projeto de olhar para o cinema. Uma espécie de poética específica para o cinema. E, de fato, o Humberto Mauro talvez seja, se não for um dos meus favoritos, né, cineastas brasileiros. E eu adoro os filmes do Mauro, né? Em especial o Canto da Saudade, eu tenho um afeto especial por esse filme. Mas o Ganga Bruta é um grande filme. Sangue Mineiro, né, que também é outro filme que foi muito defendido por vários críticos aí. Então é isso, é uma sensibilidade ímpar, né? Ela parece com pouquíssimas coisas, assim. É um tipo de projeto de cinema que é isso, assim. E eu acho, inclusive, que ele revela algo que o cinema acabaria por se tornar, sabe? Então fica uma recomendação aí para esse aniversário de morte do Humberto Mauro, né? Celebrando nesse dia da morte a vida e a obra dele. Eu recomendaria aí o Canto da Saudade. Nasceu e cresceu na Fazenda da Independência, junto com a Maria Fausta, filha do administrador e afilhada da Dona Garricha, mulher do Coronel Januário. Uma outra questão a ser tratada sobre Humberto Mauro é a capacidade sensual e sensorial do cinema dele. Né? Uma capacidade de olhar para as minúcias, para as delicadezas e buscar ali uma força mesmo, gigantesca, assim, né? Dessas coisas pequenas, menores, né? Mas ainda potentes, que atravessam a nossa realidade, que atravessam a nossa existência, né? Estão nos pequenos elementos da cultura, estão nos pequenos elementos, enfim, nas delicadezas do cotidiano. Então esse é o cinema, o pequeno grande cinema do Mauro. Oi, o que é que há, Vicente?
Namorando, hã? Não, Vicente, olhou nas moças. Tá bonito, hein? Tá bonito. Olha lá, Maria Fausta. Olha lá. Parece uma princesa. Oh. Princesa, hã? Princesa, hã? Caboclo. Eu só quero pegar essa princesa no primeiro fandango que tiver aí pra dar a minha entrada de peito e fazer o meu jogo. Olha, Vicente, você começa essas coisas aí, um dia eu te racho, hein? Tá bem, Galdinho, tá bem. Você não quer que se fale, não se fala, não é? Vamos só olhar, não é? Vamos olhar, Galdinho. Vamos olhar.